Vamos falar aqui um pouquinho sobre adaptações celulares. Então, as adaptações celulares são aquela capacidade da célula em se modificar frente a estímulos lesivos. Então, aquela célula está sofrendo alguma lesão, está sofrendo aquele estímulo lesivo e ela vai se adaptar em uma forma de defesa. Quando esse estímulo ele é removido, essa célula ela pode voltar a ser como era antes. Agora, se esse estímulo continuar ali por longos períodos de tempo, nós vamos ter o início de uma neoplasia. Então, entender as adaptações celulares é entender o início das neoplasias. E quando a gente fala em quesito de questão, de cobrança de prova, ela pede apenas a diferença entre as adaptações celulares. Então, nós vamos ter a hiperplasia, a hipertrofia, a atrofia e também a metaplasia. E também a hipotrofia e a hipoplasia, tá? Que são opostos ali dos seus respectivos. Então, quando a gente fala de hipertrofia, é só a gente lembrar lá dos caras bombados da academia. Então, quando eles estão malhando, quando eles estão puxando ferro, eles querem ficar grandes, eles querem hipertrofiar. Então, quando a gente fala de hipertrofia, estamos falando do aumento do tamanho da célula. Quando a gente fala de hiperplasia, estamos falando do aumento do número de células. Então, a célula vai se multiplicar. Quando a gente fala de metaplasia, estamos falando da alteração daquele tipo celular. Então, ela vai se transformar, vai sofrer as adaptações para tentar se proteger, tá? Um exemplo muito básico sobre isso é o esôfago de Barré e também o epitélio respiratório quando a pessoa é fumante, tá? E a hipotrofia vai ser o quê? A diminuição do tamanho. Assim como a hipertrofia é o aumento do tamanho, a hipotrofia é a diminuição do tamanho. Então, a hipoplasia vai ser a diminuição do número. E a atrofia? A atrofia vai ser a diminuição do tamanho e do número. Então, vai ser a diminuição dos dois, a atrofia. E a atrofia geralmente acontece por conta de um não uso. Por exemplo, quando a mulher ela para naquela menopausa, né? Quando ela entra na menopausa, então os hormônios eles vão diminuir. Quando os hormônios diminuem, então aquele tecido que antes era estimulado por hormônios femininos, eles tendem a atrofiar. Por exemplo, o endométrio. Então, o endométrio ele tende a atrofiar por conta do estímulo. Então, ele diminui de tamanho e também diminui de quantidade de células. Algo bastante importante também da gente entender em quesito de prova é a diferença entre necrose e apoptose, tá? Então, estamos entrando aqui em outro conteúdo. Necrose e apoptose são tipos de morte celular. Então, ambos estão falando de morte celular. A diferença é que a necrose, ela é patológica. Ela vai estar sendo uma morte acidental, enquanto a apoptose não. A apoptose vai ser aquele tipo de morte programada. Ela não é acidental. Então, ela já estava programada dentro daquela célula, beleza? Além disso, a necrose, ela é completamente desorganizada. Ela gera resposta inflamatória, enquanto a apoptose não. A apoptose é uma morte controlada e ela não vai gerar a reação inflamatória, beleza? Então, nós temos essas diferenças. A necrose ela é patológica, desorganizada e gera reação inflamatória. Enquanto a apoptose, ela vai ser uma morte programada, vai ser fisiológica, organizada e não vai gerar resposta inflamatória. Outro conceito muito importante que vira e mexe cai em prova são os tipos de necrose. Então, nós vamos ter aqui 4 tipos de necrose. Vamos ter a necrose coagulativa, caseosa, liquefativa e enzimática. Então, a coagulativa, ela vai ser aquele tipo de necrose que vai estar relacionada à isquemia. Então, sempre que você vê a palavra-chave isquemia, falta de suprimento sanguíneo, está falando da necrose coagulativa. Um exemplo muito forte disso é a aterosclerose. Então, a aterosclerose, ela pode causar a necrose coagulativa. E lembrar que a necrose coagulativa, ela pode ser do tipo seca, úmida ou gasosa, beleza?
E a necrose caseosa vai ser aquela necrose da tuberculose. Então, ela vai gerar aquela necrose do tipo queijo coalhado. Então, nós temos palavras-chave, tá? A liquefativa vai ser aquela necrose que vai gerar uma consistência mole. E um exemplo muito forte disso vai ser pela bactéria no sistema nervoso. Então, quando a gente tem a presença de uma certa bactéria lá no sistema nervoso, ela vai causar ali uma certa necrose liquefativa. Agora, a enzimática vai ser aquela necrose dos pingos de vela. Ou seja, a enzimática ela também pode ser chamada de gordurosa. Então, essa necrose gordurosa ou enzimática, ela vai ser aquela dos pingos de vela. A causa principal vai ser o traumatismo e também a pancreatite aguda. Então, esses dois exemplos são bem fortes da necrose enzimática, beleza? Agora, entrando no conceito de neoplasia, né? O que a gente precisa saber sobre neoplasia para a prova? A gente precisa saber que a neoplasia ela vai ser um crescimento anormal, excessivo e autônomo das células. E a gente também precisa entender as diferenças entre lesão precursora e lesão pré-neoplásica. Entre a lesão pré-neoplásica e a lesão pré-cancerosa. Tanto a pré-cancerosa quanto a pré-neoplásica são lesões precursoras, tá? Só que, como o próprio nome diz, a pré-neoplásica ela pode estar ali precedendo tanto uma neoplasia benigna quanto uma neoplasia maligna. Lembrar que sinônimo de neoplasia maligna é sinônimo de câncer. Então, câncer e neoplasia maligna são a mesma coisa, beleza? Então, a lesão pré-neoplásica vai ser aquela lesão que pode gerar uma neoplasia benigna ou maligna. Agora, a lesão pré-cancerosa é aquela lesão que já é uma neoplasia benigna, que tem a capacidade de se transformar em uma neoplasia maligna. Ponto. Tá? E lembrar que essas lesões precursoras, elas estão relacionadas com a probabilidade de aumento dessas neoplasias. Então, temos lá a lesão pré-neoplásica e a lesão pré-cancerosa, beleza? E exemplos dessas lesões pré-neoplásicas são as adaptações celulares, ou seja, temos lá hipertrofia, hipoplasia, metaplasia. Então, todas essas são exemplos de lesões pré-neoplásicas. Agora, as lesões pré-cancerosas, nós temos ali a síndrome paraneoplásica e também o adenoma viloso de colo, beleza? Em quesito de prova, o que também é cobrado? As diferenças entre neoplasia maligna e benigna. Lembrar daquelas características micro e macroscópicas. Eu enviei lá no grupo um mapinha mental e tem exatamente essas características lá entre as diferenças entre uma e outra, beleza? É muito importante revisitar isso porque geralmente sempre tem uma questãozinha que cai cobrando ali para você dar 2, 3 exemplos de diferenças entre neoplasias malignas e benignas. Agora, a parte de nomenclatura das neoplasias, nós vamos dividir em parte benigna e parte maligna, beleza? A parte benigna, nós só vamos acrescentar o sufixo -oma ao nome do tecido. Exemplo, tecido ósseo, nós chamamos de ósteo, e quando a gente acrescenta o sufixo da neoplasia benigna, nós temos o oma. Então, osteoma. Então, osteoma. Agora, exemplo de tecido adiposo, lipo, e quando a gente acrescenta o oma, lipoma. Então, a gente sabe que é uma neoplasia de tecido adiposo benigna, beleza? Temos algumas exceções, tá? A exceção são dos melanócitos. Os melanócitos, né, se fosse por essa lógica, ficaria melanoma. Só que o melanoma é uma neoplasia maligna, é uma exceção. Agora, como é que a gente então vai chamar a neoplasia benigna dos melanócitos? Vamos chamar de nevo. E outra exceção, quando a gente lembra de linfoma. Linfoma é uma neoplasia de tecido linfóide. Então, toda neoplasia de tecido hemolinfopoético será maligna. Então, por mais que a gente tenha o sufixo oma no linfoma, ele será maligno. Então, leucemias e linfomas
sempre serão malignas, beleza? Outra coisa importante é também agora o conceito de amartoma, né? Armatoma, que é um tumor benigno, só que ele possui ali algumas características de uma hiperplasia desorganizada, tá? É isso. Agora as neoplasias malignas. Então, nas neoplasias malignas, nós vamos ter algumas subdivisões. A primeira subdivisão vai ser as neoplasias malignas de origem epitelial, de tecido epitelial. Então, qual vai ser o nome dessa neoplasia de tecido epitelial? Nós vamos adicionar a parte do nome carcinoma. Então, sempre que você vê uma parte escrito carcinoma, você sabe que é uma neoplasia maligna de origem epitelial. Exemplo, carcinoma broncogênico. Então, é um carcinoma lá no pulmão. Quando a gente fala de carcinoma basocelular, estamos falando de carcinoma das células basais. Só que é sempre bom lembrar daquela exceção lá do melanoma. Então, quando a gente vê melanoma, vai ser ali uma neoplasia maligna ali dos melanócitos, beleza? Que está incluído aqui nessa parte de epitélio. Agora, existe o conceito de carcinoma in situ, que é um conceito muitíssimo importante que ela gosta de cobrar na prova, que é o conceito... Então, o conceito de carcinoma in situ se refere àquele carcinoma que ele é maligno, então ele é uma neoplasia maligna, só que ele ainda não invadiu a membrana basal. O que é a membrana basal? É aquela membrana que vai separar o tecido epitelial do tecido conjuntivo, ou seja, todo carcinoma in situ, que vai ser aquele originado ali no tecido epitelial, que ainda não ultrapassou essa membrana, ou seja, ainda não foi para outros tecidos, nós chamamos de carcinoma in situ. Ou seja, quando a gente faz ali uma cirurgia para remoção daquela neoplasia, ela é eficiente. Não é necessário o paciente fazer quimio nem radioterapia. Apenas aquela cirurgia vai ser o suficiente para a cura completa daquele paciente. Beleza? Agora temos uma exceçãozinha, não é uma exceção, mas um adendo, que quando o tecido ele é de origem glandular, nós vamos ter agora o conceito de adenocarcinoma. Então, sempre que você vê alguma neoplasia escrito adenocarcinoma de ovário, então você sabe que vai ser uma neoplasia maligna nas células glandulares lá do ovário. É isso, beleza? Então, sempre que envolver glândula, adenocarcinoma. Agora, quando a gente fala de células de neoplasias de origem mesenquimal ou de tecidos conjuntivos, estamos colocando o sufixo de sarcoma. Sarcoma vem da palavra carne. Então, sempre que você lembrar de meio, de carne, estamos nos referindo a sarcoma, beleza? Exemplo, tecido adiposo. Tecido adiposo é um tecido conjuntivo, não é? Então, sempre que a gente falar do tecido adiposo, vamos colocar lipo. Quando é uma neoplasia maligna, estamos com liposarcoma. E se fosse de tecido ósseo, seria osteosarcoma. Lembra de colocar os dois S's quando for necessário, tá? Porque ela me tirou 0,25 de uma questão porque eu esqueci de colocar dois S's. Eu coloquei um S só. Então, coloquem os dois S's. Quando for de músculo estriado, vamos colocar lá rapidomiosarcoma, beleza? Eu mandei uma listinha, uma tabela para vocês junto com aquele mapa mental que tem todos os sufixos e prefixos que a gente pode ter nas neoplasias. Ele é muito legal, então dê uma olhadinha pra gente ter bem fresquinho na nossa mente. Temos também esses tumores de origem nos blastos, ou seja, serão neoplasias malignas dos blastos, ou seja, das células tronco lá dos blastocistos. Lembra lá de embriologia? De lá. Então, nós vamos ter ali o glioblastoma, então vamos acrescentar o sufixo blastoma. Glio, das células da glia. Também podemos ter os meduloblastomas, hepatoblastomas, retinoblastomas. Então, sempre que falar de tumor de origem lá das células tronco, lá dos blastos,
temos o blastoma, beleza? Ela não costuma cobrar tanto esse dos blastos. Esse daqui é um pouco mais esquecido, mas ainda assim é importante a gente saber. E agora, por último, fechando, temos os tumores de origem hemolinfopoético. Então, lembra lá do que eu falei, não existe neoplasia benigna de origem hemolinfopoética, beleza? E nós temos dois epônimos muito importantes nessa parte de tumor hemolinfopoético, que são de linfomas. Nós temos o linfoma de Hodgkin e o linfoma de Burkitt. A diferença entre esses dois linfomas é que o de Hodgkin vai ser organizado, enquanto o de Burkitt ele é desorganizado, beleza? Por último, o conceito de teratoma. Então, teratoma será uma neoplasia que ela pode ser tanto benigna quanto maligna e que ela vai ter origem lá nas células reprodutoras. Então, lá nas células, nas gônadas, né? E eles vão apresentar o quê? Tecidos diferenciados, como, por exemplo, dentes, cabelo. Então, tudo isso vai estar envolvido com teratoma. Então, sempre que falar que tem ali a origem nas gônadas, células que são células reprodutivas, vamos lembrar do teratoma, beleza?